Gostaria que os irmãos pudessem ler aí comigo aí no telão, vou lendo aqui. Nós usamos aqui a versão NVI, tá? Nova versão internacional. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Olha que interessante o comecinho da vida aí de Moisés, né? Já foi marcado aí por grandes emoções, né? Moisés, ele era um levita puro. Ele era filho de um pai da tribo de Levi e uma mãe da tribo de Levi, certo? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, Moisés ele não foi colocado num cesto por uma mãe irresponsável e o cesto foi carregado pelas correntezas do rio Nilo até chegar lá no palácio. Não é assim que está descrito no relato bíblico. Eu já vi, inclusive, algumas mensagens onde falavam que o lugar onde a mãe de Moisés colocou o cesto estava rio abaixo. E aí depois o cesto subiu correnteza acima, né? Indicando que foi uma providência divina. Mas Deus poderia fazer essas coisas? É claro que poderia. A questão não é essa. A questão é o que diz o relato bíblico. O que a palavra de Deus fala em relação a essa situação, né? O que nós vimos aqui? Primeiro, nós temos que entender a circunstância da situação. Faraó, aquele faraó que ajudou José, aquele cara lá, morreu. Assume outro faraó. O que acontece? Esse outro faraó fica com medo do povo hebreu, porque esse povo estava fazendo muito filho, né? Sabe aquela ordem que Deus deu? Crescer e multiplicai, né? Parece a nossa igreja, não é isso? Né? Crescer e multiplicai, né? A gente está aí com bastante criança aí, né? Amém. Então, o povo estava levando muito a sério essa ordem aí de Deus, né? Crescer e multiplicar, e estava fazendo muito filho. O que o faraó entende? Ele olha para aquele povo e fala assim, olha, esses hebreus estão em tão grande quantidade que se eles se revoltarem, o nosso exército vai ser incapaz de conter a rebelião. Então nós precisamos conter. O que nós vamos fazer então? Os hebreus até então eram homens livres dentro do Egito. Eles tinham até um território que o outro faraó tinha dado. Aí esse faraó novo chega e fala assim, não, precisamos resolver a situação, estão procriando demais. Vamos dar trabalho para esse povo. Vamos fazer ele ficar com o trabalho forçado, que daí na hora que ele chegar em casa, a única coisa que eles vão querer é descansar, né? E aí não vai querer namorar. O faraó não conhecia os hebreus. O povo continuou tendo filhos, né? Mesmo cansado, com trabalho forçado, trabalhava o dia inteiro, mas chegava em casa ainda tinha disposição. Escutaram, maridos? Tinha disposição. Então, fica aí uma palavra para você, né? Então, amém, né? Eu vi um amém aí. Então, o que acontece? Esse povo estava lá, estava ainda crescendo. O faraó toma uma medida ainda mais severa. O que o faraó faz? Ele vai lá e decreta a morte dos primogênitos dos homens. Então manda matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Olha que barbaridade, ele faz isso, né? Bom, o que acontece? Nesse contexto, onde os meninos, as crianças do sexo masculino estavam sendo ali mortas pelos soldados egípcios, é que nasce Moisés. Então, a mãe de Moisés, ela não vê outra saída a não ser essa. E nós temos que entender esse contexto, saber por que levou essa mãe a tomar essa atitude. Ela diz que ela esconde Moisés até os 3 meses. Ela não poderia esconder mais, mas uma hora esse menino ia ter que sair de casa. Então, ela, para poder salvar o menino, a única coisa que ela pensa é o seguinte, olha, eu preciso
que uma família egípcia adote Moisés, o meu filho. Só assim ele vai ser verdadeiramente salvo. Porque um momento ou outro esse menino ia ser descoberto e ela poderia até sofrer as sanções por isso, porque ela poderia estar também infringindo a lei, porque ela não entregou a criança para ser morta. Então, tanto Moisés como a própria família corria risco caso ela escondesse essa criança. Então, a única saída que ela consegue ver é colocar essa criança ali, de alguma forma, a ser adotada por uma família egípcia. Tá? Por isso que ela faz isso. E por isso que a palavra de Deus nos dá essa informação, que ele era um bebê bonito. Percebem? Naquela cultura, né? Nós estamos falando naquela cultura, não nos dias de hoje, tá, amados? Mas nós estamos falando daquele tempo. Então a criança não tinha nenhum defeito, nenhuma doença congênita. Então ela falou assim, ela pensou, olha, eu vou colocar ele aqui para adoção, que ele vai ser adotado facilmente, porque é uma criança bonita, uma criança que chama a atenção, né? Então eu vou colocar ele em adoção. Então ela vai e articula todo um plano. O que ela faz? Ela primeiro vai calafetar o cesto. Sabe, até hoje chama Moisés, não é? Esse cesto que a gente carrega as crianças, né? Hoje tem o bebê conforto, né? Mas tem também aquele cesto, onde coloca as crianças, tem lá um colchãozinho, você coloca a criança ali, é feito de... Qual que é o material lá? Tipo um bambuzinho, né? Alguma coisa assim. Hã? Vime? Não sabia que existia isso, não? Vime. Então, é colocado lá. Até hoje é isso. O que ela faz? Ela passa piche com betume para poder, então, estancar, para não entrar água dentro desse cesto. E o Nilo, ele tem uma característica, como todo rio, ele tem a época das cheias. O que acontece quando o rio enche? Ele acaba invadindo ali a terra, tá? Acaba indo além das suas margens, e fica aquela várzea, né, que a gente identifica como sendo várzea, que é aquela pequena altura de água ali, assim, com aquela vegetação. A Bíblia chama de junco, mas alguns conhecem como taboa também. Sabe aquelas vegetações compridas, assim, aquelas varinhas assim compridas, que ficam na beira do rio? É aquilo lá, tá? A mãe de Moisés vai e coloca o cesto entre os juncos, na margem do rio. O cesto não sai de lá, ele fica preso pela vegetação. E por que ela coloca a margem do rio Nilo? Por que ela não simplesmente, já que queria que o Moisés fosse adotado, por que ela não ia lá, colocava, como a gente vê ali em alguns filmes, né, que coloca a criança na porta da casa da pessoa, bate palma e sai correndo? Por que ela não poderia fazer isso, colocar lá na frente da casa de um egípcio, bater palma e sair correndo? Por que ela coloca no rio Nilo? Porque para o egípcio, o rio Nilo era uma divindade, era um deus, conhecido como o deus Hapi. Hapi era o nome com H, né? Era o deus da fertilidade e da prosperidade. Porque o Nilo é o único rio que tem no Egito. É ali que a gente chama do Vale Fértil, do delta do rio Nilo, que é onde o rio enche e ele vai fazer uma espécie de uma irrigação natural ali e irrigar aquela terra para tornar a terra fértil. Então nós estamos ali nessa situação. Então só em volta do rio é fértil, o resto é tudo deserto. Então para o egípcio o rio era uma divindade e estava atrelada, obviamente, à fertilidade e à prosperidade. Então eles representam o rio como sendo um deus. E as pessoas iam nesse rio, nessa época de inundação, os egípcios iam lá para tomar um banho, mas um banho não higiênico, um banho cerimonial, para buscar o quê? Fertilidade, buscar prosperidade. Então o que ela pensa? Eu vou colocar a cesta entre os juncos, na margem do rio Nilo, porque ela sabia que lá iriam mulheres tomar um banho cerimonial, buscando o quê? Fertilidade. Então a mulher que fosse para lá, ela já estava predisposta a quê? A ter filhos.
Outra situação, o rio era considerado um deus. Então ela queria que a pessoa que visse a criança entendesse também o quê? Que a criança era um presente de quem? Do deus Rapi lá, do rio Nilo. Por isso o nome é Moisés, que significa o quê? Tirado das águas. Tirado das águas, isso que significa o nome. O que a providência divina fez? Fez com que a mulher, a filha do faraó, fosse a pessoa que encontrasse esse cesto. Então lá já era um lugar frequentado pelos egípcios, para fazer esse banho ritualístico, cerimonial. Inclusive na primeira praga, Deus manda Moisés ir se encontrar com o faraó quando o faraó fosse se banhar no rio Nilo, às margens do rio Nilo. Por quê? Porque era costume buscar fertilidade. Então o faraó também ia lá para buscar fertilidade. Então entenderam que isso era um costume daquele povo? E ela não foi irresponsável deixar o bebezinho lá e tchau. E outra, nós vamos ver uma outra situação também. Quem estava cuidando, olhando tudo acontecendo? A irmã do Moisés, Miriam. Então Miriam estava lá, ainda criança, que ela era a irmã mais velha, mas ela era uma criancinha vendo o teu irmão, o que aconteceu. E olha a sabedoria dessa menina, ela teve um insight, assim, uma pegada assim, muito, muito ligeira, né? Muito rápida, digamos assim, acho que até impulsionada pelo próprio Espírito Santo. Quando ela vê que a filha do faraó está ali, olha, um bebezinho, nossa, né? Vim aqui pedir por fertilidade, um bebezinho, vou pegar para mim, vou criar. A irmã, vendo aquela cena, chega na filha do faraó e fala assim, escuta, sabe que você não vai precisar de uma ama de leite, não? Sabe que você não vai precisar de uma ama de leite? Ah, é verdade, vou precisar. Eu conheço uma mulher que pode ser ama de leite dessa criança. Posso chamá-la aqui? Pode sim. Quem que ela chama? A própria mãe. Olha que situação, né? Olha como que Deus é especialista em transformar adversidades em oportunidades. Para Deus não tem dificuldade. A palavra dele é que ele fala, acontece. Independente daquilo que acontece, vai se cumprir. Então, Moisés, ele recebe aí o melhor dos dois mundos. A proteção e a educação do mundo egípcio e o cuidado e a cultura do mundo hebraico pela mãe, pela própria mãe. Então, porque Moisés também não poderia ser totalmente desvinculado, Deus já estava preparando ele para algo. Se isso não acontecesse, ele iria ficar totalmente a par da cultura hebraica, iria se afastar totalmente dos seus. Por isso, era importante que a mãe de Moisés estivesse lá para dar a ele o entendimento da cultura hebraica, para apresentar o Deus de Abraão, para fazer encaminhar ele nos caminhos do Senhor, né? Então Deus, aí nós conseguimos entender que Deus cuida daqueles que ele tem um propósito. Então Deus cuida de cada detalhe, de cada situação. Se você se coloca à disposição para ser usado por Deus, fique tranquilo. Deleite-se no Senhor, Ele vai cuidar de cada detalhe, de cada situação. É Deus que nos instrui, como foi lido aqui nos Salmos, é Deus que nos instrui. É Deus que cuida de nós. Mas o que acontece? Esse menino cresce e agora, já adulto, ele começa a entender algumas coisas. Nós temos aí, não agora nesse relato, mas em outros relatos, que isso vai acontecer com ele com 40 anos, mais ou menos, 40 anos. Ele começa a enxergar algumas coisas e começa a ver a injustiça. O trabalho forçado que aqueles seus irmãos hebreus estavam sendo forçados a fazer. E num dado momento, ele pega uma cena de um capataz egípcio maltratando dois dos seus irmãos hebreus. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, ele
dá uma paulada lá, não sei como, né? Estou brincando aqui, mas ele acaba matando o egípcio. E diz a palavra que ele enterra rapidamente esse Egito na areia. Ele achou que ninguém viu. Mas sempre tem um que ver, né? E a situação bate, então, lá no faraó. O faraó, então, fica sabendo que Moisés matou um capataz egípcio que estava fazendo ali, açoitando aqueles hebreus. O faraó, então, decreta a morte de Moisés. O que Moisés faz? Fica mula, né? Sai correndo. E ele vai fugir para uma região além do Egito. Então ele vai ali além do Mar Vermelho, uma região chamada Midian. Chega nessa região de Midian, é que ele vai encontrar a sua esposa, futura esposa, Zípora. Zípora, futura esposa de Moisés. Ele encontra com ela o sogro, pai da Zípora, Jetro, era o sacerdote daquela região de Midian. E ele fica por ali mais 40 anos. Trabalhando, sendo... Olha a mudança de vida, amados. Imagina você morando no palácio do faraó, sendo servido dia e noite, tudo do bom e do melhor. E agora ele se vê no deserto de Midian, sendo apenas um pastor de ovelhas do seu sogro. As ovelhas nem eram dele, era do sogro. E ele está nessa situação. Pois bem, Moisés estava lá pastoreando o rebanho do sogro, quando ele se aproxima perto de um monte. Esse monte chamado... Deixa eu ver aqui. É o monte de Deus, Horebe, que é o Monte Sinai, tá? Então, ele está perto desse monte, no Monte Horebe, e aí ele está pastoreando lá o rebanho, e de repente ele vê uma cena inusitada. Uma sarça, que é uma árvore. Vocês ouviram falar sobre essa sarça, né? Vocês imaginam que é o quê? Uma vegetação baixa? Normalmente a gente pensa que é uma vegetação baixa, e não é, é uma árvore. Até grande até, né? Eu tive a oportunidade de ver uma quando eu visitei lá o Monte Sinai. Tem um convento bem na entrada do Monte Sinai, pelo caminho, né, que passa, e dentro desse convento tem lá uma sarça. Eles vão dizer que aquela sarça é a sarça ardente lá, né, tal, mas nada a ver. A gente não sabe dizer como é que é. Mas pelo menos a gente vê uma espécie lá e sabe como é que era. É uma árvore grande, parece uma jabuticabeira, mais ou menos, né, com bastante folhagem, tal, bem. E ele vê essa sarça pegando fogo, mas não se consumia. Levado pela curiosidade, ele chega perto. E é nesse momento que Deus apresenta para ele o seu chamado. A partir desse momento, Moisés é o homem usado por Deus, quando ele diz sim. Eu fico aí imaginando Moisés já idoso, pensando tudo o que ele passou. O momento que ele foi colocado naquele cesto, a sua criação pela filha do faraó e a sua mãe como ama de leite. Estranho isso, né? A educação egípcia que ele recebeu, mesmo sendo um hebreu, filho de escravos, ele recebeu a melhor educação. A sua indignação frente ao sofrimento dos seus irmãos hebreus, a sua fuga para Midian, a mudança de vida que ele teve em relação a estar dentro de um palácio e agora ele está num deserto de Midian. Antes ele era servido e agora é ele quem serve. Agora, já idoso, diante de tudo que aconteceu com ele consegue encaixar as peças. E ele consegue ver o quanto que Deus já estava preparando tudo para que ele pudesse desempenhar o seu propósito.
E às vezes, amado, você está no meio do caminho. Você não está entendendo ainda. Às vezes você está sendo ali, está percebendo, passando algumas coisas, que você não consegue entender por que você está passando essas coisas. Ou por que essas coisas estão acontecendo com você. Talvez lá na frente também, quando você esteja com mais idade, você consiga olhar para trás e consegue ver a mão do Senhor em todas essas coisas. E às vezes nós estamos nesse momento. Deus cuida daqueles que Ele tem um propósito. E Deus tem propósito para todos nós. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus quer usar cada homem e cada mulher para que o nome do seu Filho Jesus Cristo seja conhecido nessa cidade. E talvez você ainda não entenda, ainda não se apercebeu que você está no meio aí da sua caminhada com Deus e que algumas coisas que você precisa passar para que amadureça a sua fé, para que você tome algumas atitudes, para que você tome algumas decisões, para que você tenha algum tipo de comportamento diferente, porque é assim que Deus nos forja, é assim que Deus trabalha em nós. Bom, ao responder sim ao seu chamado, Moisés foi transformado de um servo impulsivo, um assassino, em um servo totalmente dependente do Senhor. Olha o que Números 12, 3 diz a respeito de Moisés. Lembra de Moisés lá sendo impulsivo? Olha Moisés depois da transformação que Deus fez dele. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Era considerado um homem manso, calmo. O servo impulsivo sendo transformado num homem mais manso conhecido daquela época. Que transformação, não é mesmo? Que transformação. Olha como que Deus transforma a pessoa à medida que essa pessoa é usada por Deus. Bom, percebam, Moisés, ele não foi chamado por Deus quando ele estava no palácio do faraó. Ele foi chamado por Deus quando ele estava no deserto de Midian. Deus não escolheu um homem pronto, um líder nato, uma pessoa que sabia o que fazer, como falar e o que dizer. Ele escolheu um homem quebrantado, ciente das suas limitações. O que é mais importante para Deus? Todo chamado precisa de uma preparação. Lembra que eu disse para vocês? Moisés ficou 40 anos no palácio do faraó, recebendo instrução, educação, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo as disciplinas da época. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto de Midian, aprendendo a ser dependente de Deus. No palácio ele tinha tudo na mão. Em tudo ele era servido, agora é ele quem serve. Ele saiu de uma posição de príncipe para uma posição de pastor do seu sogro. Para só então, depois desses 80 anos aí de preparo, é que Moisés vai ser usado para liderar e libertar o seu povo. Esse chamado de Moisés na sarça ardente, Moisés está com 80 anos, um pouco mais jovem que o Marcelo. Desculpa. E talvez você pense aí, mas Moisés não foi um bom guia não, Claudinei. Porque ele ficou 40 anos rodando no deserto, não é verdade? Às vezes você pensa assim, mas ele não foi um bom guia. Ficou 40 anos rodando e não... E a gente sabe que se você pegar aí no Google, você vai ver a trajetória ali entre o Monte Sinai e ali o Rio Jordão, né, que é onde Josué vai se posicionar lá. Não é muito tempo de caminhada. Hoje, se você for de carro,
3 dias a pé, vamos colocar aí uns 4, 5 com essa multidão de gente, criança ali, é muita gente, então demora um pouco mais. Vamos colocar aí 5 dias, no máximo aí uma semana. Você está chegando lá. Quanto tempo ele demorou? 40 anos. Fala assim, pai, mas esse homem não servia para ser guia, não. Vai levar a gente daqui para... Imagina você pegar daqui para Tangará da Serra e levar 40 anos para chegar em Tangará da Serra. O cara não sabe o caminho. Mas nós temos que entender qual que foi o chamado de Moisés. Moisés foi chamado para ser o libertador. Ele efetivamente, ele tinha que libertar o povo do Egito. Percebam isso. Em pouco tempo, ele tirou o povo do Egito. Não demorou muito entre a primeira praga e Moisés está atravessando o Mar Vermelho com os pés secos. Não demorou muito. Ele precisava levar ele não foi apenas, o chamado dele não era apenas para levar o pessoal do ponto A para o ponto B. Não era isso o chamado dele. O chamado dele era muito mais amplo do que isso, muito mais profundo. O chamado dele era para tirar o Egito do povo. Ele tira o povo do Egito em pouco tempo. Mas para tirar o Egito do coração do povo, ele demorou 40 anos. Precisava fazer o quê? Uma nova cultura. Precisava embutir naquelas pessoas uma nova forma de adoração, uma nova lei, um novo Deus. Aquele povo estava acostumado a adorar os deuses do Egito. Precisava imbuir uma nova mentalidade naquele povo. E isso demorou 40 anos. Não é que ele era um péssimo guia. É que ele estava dentro do seu chamado. Ele estava tirando ainda o Egito do coração daquelas pessoas. Vocês conseguem enxergar que esse também é o nosso chamado? Que cada um de vocês tem um pouquinho de Moisés dentro? O nosso chamado, amados, não é apenas para trazer pessoas da casa delas para a igreja. O nosso chamado não é para pegar as pessoas que estão na sua casa no ponto A e trazer elas geograficamente aqui e colocar elas sentadas aqui nessa cadeira no ponto B. O nosso chamado é muito mais profundo do que isso. O nosso chamado é para mostrar ao povo uma nova cultura. Que cultura é essa? A cultura do reino. O nosso chamado é para mostrar uma nova lei. Que lei é essa? A lei de Cristo. O nosso chamado é muito mais de levar as pessoas de A até B. O nosso chamado é para mostrar uma nova maneira de adoração. Que adoração é essa? Adoração em espírito e em verdade. O nosso chamado é para que as pessoas conheçam, para que nós possamos revelar quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem é o Deus que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós não estamos aqui apenas para tirar pessoas das suas casas e colocarem sentadas aqui no domingo às 7 horas da noite. Vai muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. E agora com Moisés nós podemos então aprender algumas características de um homem usado por Deus. E a primeira característica é que um homem que Deus usa sente-se incapaz, mas é capacitado por Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos em Êxodo 4, do verso 10 ao 13. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe tudo o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor,
peço-te que envies outra pessoa. E aí? Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você falou, não, Senhor, manda outro, eu não. Lembre-se, lembre-se, o medo pode estar impedindo você de viver grandes coisas. Então, como muitos de nós, Moisés duvidou do seu próprio chamado. E isso depois que Deus deu a Moisés vários sinais. Moisés estava segurando um cajado de pastor na mão. Deus pergunta, o que é isso? Ele, um cajado, uma vara. Joga no chão, ele joga. A vara se transforma em serpente. Moisés se assusta. Agora vai lá e pega na cauda dessa serpente. Ele vai lá e pega. E ela se transforma novamente no seu cajado. Olha o sinal. Ele fala assim, agora coloque a sua mão no peito, Moisés. Ele coloca. Tira. A mão de Moisés está com lepra. Fica com a mão leprosa. Coloca novamente no seu peito. Ele coloca. Quando tira, a mão está curada. Olha o sinal que Deus fez para ele. Ele fala assim, como se ainda não bastasse, ele fala assim, pega um pouquinho de água do rio Nilo, joga sobre a terra seca. O que acontece? A água vira sangue. A água vira sangue. E mesmo diante de todas essas situações, mesmo diante de todas essas maravilhas, desses sinais miraculosos que Moisés era capaz agora de fazer, Deus o dotou com os dons, com os sinais, com a proeminência, com tudo aquilo que ele precisava para ele poder ser usado por Deus, e Deus faz isso, tá? Deus, antes de chamar você para qualquer coisa, Ele vai dotar você, vai estar dando para você dons e talentos para que você assim faça o seu chamado, cumpra o seu propósito. Ele também faz isso para Moisés. Só que o que Moisés diz para ele? Ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar bem. Eu sou duro no falar, eu não sei me expressar direito. Notem, amados, o medo pode nos impedir de viver grandes coisas. Qual é o seu medo? Qual a barreira que você tem colocado para não ser usado por Deus? Eu, pessoalmente, não entendo que Moisés era gago. Algumas pessoas dizem que Moisés era gago. Pessoalmente, eu tenho que concordar com você de maneira alguma. De maneira alguma. Eu só estou colocando a minha posição, o meu modo de entender e a minha interpretação em relação à palavra de Deus. Eu não entendo que Moisés era gago porque ele conseguia falar com Deus. Ele também conseguia falar com seu irmão Arão, porque Arão era o porta-voz dele. Então, como ele não conseguia falar, ele fazia tipo um telefone sem fio. Eu falo. Aí Arão, Deus abençoe vocês, né? Era assim mais ou menos. Então, Moisés ia lá, cochichava no ouvido de Arão e Arão falava. Arão era uma espécie de um porta-voz, tá? De Moisés. Então, mas Moisés falava com o Arão. E outras situações mais na frente, nós vamos ver lá em Êxodo, o próprio Moisés fazendo grandes discursos, tranquilamente. Então, eu não entendo que ele era gago, mas que ele tinha uma insegurança no falar. Talvez uma insegurança naquilo que ele, do seu chamado, do seu propósito. Medo, era insegurança mesmo. Dificuldade na oratória, de se expressar, medo de não se sair bem, de não cumprir bem o seu propósito. Aí talvez você me pergunte assim, tá, mas como que eu consigo vencer essa insegurança? Como que eu consigo vencer o medo? Assim como Moisés, fazendo com medo mesmo. Não tem mágica. Né? Se for esperar você não ter medo para depois você fazer, você nunca vai fazer. Vai com medo. Vai inseguro mesmo. Lembre-se, não é você, é Deus através de você.
Se você estiver debaixo do propósito de Deus, é Deus que vai dar as palavras. E nem quando eu estou falando assim, você está falando aí, talvez, da gente ser usado para pregar. Não, não é isso não, amados. Deus pode usar você de inúmeras formas. De inúmeras formas. Mas em todas as formas é necessário que a mensagem seja propagada, correto? Nós precisamos falar do amor de Jesus para o outro. Então sempre nós vamos utilizar o quê? A fala, seja ela falada, seja através da escrita, seja até, e eu vi uma coisa muito linda essa semana, um pregador mudo, falando por línguas de sinais, e a pessoa estava ali e ela falava a linguagem falada para as pessoas. Eu achei assim, maravilhoso o agir de Deus. Né? A pessoa não conseguia falar, como a maioria das pessoas não sabem, eu também não sei algumas coisas, né? Que a Salete ensinou. Aplausos, por exemplo, é assim, né? Algumas coisas, assim, poucas coisas. Mas eu vejo isso daí, vendo como que Deus atua nas diferentes formas. Mas de todas as formas é necessário falar. Em todas as formas é necessário que a palavra seja dita, seja pregada, seja propagada. Então, é necessário que a gente se coloque à disposição de Deus para isso. E você pode também estar como Moisés, achando-se inseguro, com medo, não sabendo o que falar, não sabendo o que dizer. Amado, abra a palavra de Deus, leia um salmo com a pessoa. Se você não sabe, eu não aconselho você. Se você não sabe como aconselhar, por favor, fique calado, não aconselhe. Não tente dar a sua opinião em relação à situação da pessoa se você não foi chamado para aquilo. Mas uma coisa você pode fazer, pregar o amor de Deus. Dizer para a pessoa que mesmo diante da situação que ela está vivendo, dos problemas e de toda aquela dinâmica, Deus está com ela. E que você vai orar por ela e você vai interceder por ela. Amém? Amém. Amém. É isso. Vai com medo mesmo. A segurança vem com o tempo. É no falar, é no fazer. É quando você está lá se dispondo, é no arado, é no meio da aradura. É que Deus vai fazer com que você tenha a mão um pouco mais calejada. Né? Na primeira vez que você pega no arado e vai levando o arado, sua mão está fina. Vai sangrar um pouco, tal, mas depois, com o tempo, sua mão caleja. Então é isso. É isso que eu estou dizendo. É com o tempo que a segurança vem. Vai com medo mesmo. O medo não vai anular o seu chamado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus vai usar você através daquilo que Ele já dotou em você de dons e talentos para que para o propósito dele seja feito através de você. Bom, segunda e última característica. O homem que Deus usa não procrastina sua obediência. O homem que Deus usa não procrastina sua obediência. Gostaria de ler com os irmãos Êxodo 4, do 24 ao 26. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: "Você é para mim um marido de sangue." Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Esse é um texto bem difícil, de difícil interpretação mesmo. Mas eu vou também aqui dizer a minha interpretação em relação a esse texto, tá? Porque tem muitas, mas eu gostaria de colocar e expor para vocês a maneira como eu entendo esse texto. Primeiro, eles pararam essa hospedaria para passar a noite, porque eles estavam vindo de Midian. Lembra, Deus chama Moisés lá em Midian e fala para ele ir para o Egito para libertar o povo. Então, Moisés está fazendo esse caminho, saindo de Midian com a família, com o irmão, indo para o Egito. Passa numa hospedaria.
o que eu acho, qual que é a minha interpretação, porque isso não tem como a gente dizer, porque a Bíblia não é mais clara em relação a isso. Mas qual que é a minha interpretação? Como que Deus pode ter chamado ele, recém-chamado ele para ir para o Egito, e aqui, pouca leitura depois, após o chamado, Deus está falando que vai matar ele. Deus procurou matá-lo. Como assim? Eu entendo como sendo uma enfermidade. Então, esse Moisés estava nessa enfermaria e ele é acometido de uma grande enfermidade. E Zípora, ela rapidamente entende o que é. Por que ela rapidamente entende o que é? Porque possivelmente era algo que eles já estavam discutindo. A circuncisão do seu filho Gerson. Moisés tem um filho chamado Gerson. Moisés é circuncidado, o filho não. Ele já estava adiando, procrastinando essa decisão de aliança com Deus. Zípora era midianita. Ela tinha outros deuses, outra religião. Seu pai, Jetro, era sacerdote dessa outra religião. E ela não queria circuncidar, que significa cortar o prepúcio da criança. Rapidamente, quando ela vê que Moisés está enfermo, ela pega uma faca afiada, vai lá e corta o prepúcio da criança. E pega o sangue e passa no pés de Moisés de maneira contrariada, dizendo para ele: marido de sangue, você me fez fazer isso, como assim fosse. Olha o que você me fez fazer. E a gente vê que logo depois o Senhor o deixou, ou seja, a enfermidade já o deixou. Moisés segue, então, a sua viagem. Eu entendo assim porque é a maneira como... por que Moisés não faz essa circuncisão? Que era o correto. O homem fazer a circuncisão do filho. É porque Moisés estava enfermo. Por isso que eu entendo que é uma enfermidade. Ele devia estar tão enfermo, com um quadro muito grave, uma febre, talvez, uma situação muito grave, e ele não conseguia fazer a circuncisão. Zípora entende que é a circuncisão, porque já devia ter um conflito familiar em relação a isso, ela vai lá e corta o prepúcio da criança com uma faca. E ela faz isso. Mas o que eu quero que vocês entendam isso, o que isso nos ensina, é que nós não devemos procrastinar as nossas decisões na aliança com Deus. O que Deus já pediu para você fazer ou deixar de fazer e você tem adiado? Procrastinado. Deixado essa decisão para depois. Deixa eu te dizer uma coisa: obediência atrasado, ainda assim é desobediência. Talvez uma procrastinação de uma decisão sua, de algo que você precisa deixar de fazer ou fazer, seja o impedimento para que Deus te use. O que você tem procrastinado? Quais as decisões que você já sabe que precisa tomar e não tomou? Bom, concluindo enquanto o ministério de louvor vem. Moisés começou a sua jornada como um homem cheio de dúvidas e inseguranças. O Moisés que diante de uma sarça ardente dizia: quem sou eu para ir até o faraó? Tornou-se um líder corajoso que estendeu a mão sobre o mar e ele se abriu. O homem que disse: eu não sou eloquente, tornou-se um profeta cuja voz guiou toda uma nação. O pastor de ovelhas no deserto de Midian, do sogro, tornou-se um grande mediador entre Deus e o povo. Aquele que falava com o Senhor face a face, como sendo um amigo. Quantas coisas Moisés deixaria de viver se lá na sarça ardente ele tivesse dito não. Se o medo tivesse paralisado. Se realmente aquilo que ele falou, manda outro, tivesse efetivamente acontecido. Por isso, novamente eu digo, não deixe que o medo, a insegurança, a procrastinação te impeça de vivenciar as bênçãos que Deus tem para você. Vá com medo mesmo, vá inseguro mesmo. Não é você.
é Deus através de você. Suas inseguranças não anulam o seu chamado. Elas apenas mostram que você precisa dele em cada passo. E é exatamente assim que Deus quer te usar. É exatamente assim que Deus nos usa. Com nossos medos, com as nossas inseguranças e com as nossas limitações. Deus não usa os prontos, mas usa aqueles que estão dispostos, que estão com o coração dispostos a servir. Será que hoje eu posso encontrar aqui homens e mulheres que tenham essa mesma disposição de coração? Essa disposição irá vencer os seus medos, amados. A sua disposição irá vencer os seus medos. Em nome de Jesus, amém.